a última aula é a melhor aula. Porque eu amo dar aula. Amo dar aula. Mas pra descansar, cara, pegava, passava a semana inteira longe do meu filhote, que é a minha razão de viver. Sair daqui agora. Vocês terão filhos, vocês vão ver, cara. O cara vira um monstro. A vida muda. A vida muda. Ó, eu aviso. Todo ano tem gente grávida de energia Barreiros. Ou menino ou menina, não interessa. Tu vê, né, cara? Primeira aulinha, vou fazer muitas vezes. Primeira aulinha, não quero ter que ser grosseiro com ninguém. Eu sei ser querido e sei ser um filho da puta de grosso. Sei chegar e falar assim, ó, cala tua boca. Sei fazer. Sei fazer. Porque eu amo o cara e eu quero que ele seja alguém na vida. Uma vez há 4, 5 anos atrás, talvez mais. 3 anos. Cheguei, não, acho que não gravava ainda. Por sorte eu não gravava ainda. Eu cheguei com o cara, já tinha falado, bicho. Na 10ª vez eu falei, cala tua boca, bicho. O cara assim, levantou. É meu pai que faz calar a boca. Eu, então vamos ali fora. Cara grande. Eu cheguei ali fora e falei, meu segurança, fora. Deu. Acho que eu vou sair no braço e ralho. Não, cara, tenho 30 anos na cara, não sei da porrada. Nunca não aprendi isso. Não fiz MMA. Dedo no olho, chute no saco, é o máximo que eu sei. Certo? Então, ó, não quero ser grosso, meus amores. Não quero ser grosso, obrigado, obrigado. Vocês vão entender um dia, vão amadurecer, vão entender. Ó, o negócio é o seguinte. Eu tenho muita coisa para te falar. Hoje é um dia mais introdutório. A partir da semana que vem, que vai começar a ficar sério, tem a tua tarefinha lá, já anota que no final da aula vai estar todo mundo desesperado para ir embora e não vai dar tempo de falar. Física B, apenas leitura, 32 a 36, parece chipzinho, tem figurinha, tem... Aí que tá, quando tu terminar a página 36, é só pra ler, tá? Mas o cara que é guerreiro, ele vai ver as questões ali embaixo e não vai resistir, entendeu? Aí depende do teu salário, quer ganhar um pouquinho mais, faz exercício, não quer, não faz. Física, claro, é pra todo mundo, a aula é pra todo mundo. Física C, tu vai ler a página 62, professor, eu não resisti a ler a apostila toda. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Tu comprou a apostila, se tu quiser destruir ela num dia só de exercício, o que eu posso fazer? 65. Na página 65 eu pedi pro 3A fazer a 8 e a 9. E eu vou corrigir a 8 e a 9. Pra ti eu estou pedindo a 10 e a 11. E eu vou corrigir na primeira aula da semana que vem. Por que eu peço exercícios diferentes? Porque depois a gente vê no vídeo? Depois, se tu quiser fazer a 8 e a 9 e fazer e analisar a resposta no vídeo, tu dobra a capacidade de exercício. Porque não tem como fazer todas em sala. De jeito nenhum. E o apoio é que é a mágica, tá? Eu é que dou aula de apoio. Então eu vou resolver as questões de física. Faz as que tu quiser. Tu pode baixar a prova do ITA, que é uma das mais difíceis do Brasil, e vir aqui de surpresa. Professor, faz essa. Eu vou detonar. Beleza? Vou detonar. Pode pegar a Olimpíada de Física, a mais foda. Professor, quero ver. Eu vou lá e vou fazer. Tá beleza? Com o maior prazer, certo? Agora, não me vem com uma questão que tu não tentou. Porque tu nunca vai aprender. Tu nem tentou ler, faz isso aqui. Tu vai me ver fazer, vai achar o máximo, mas na prova vai cair a questão que tu vai errar. Quem é que diz isso? Os estudiosos de educação. O aluno só aprende quando tenta, não quando vê fazer. Tá bom? Física E, leitura. Página 115, 116. Professor, eu não resisti, li mais e fiz exercício. Parabéns. Parabéns, mas aquilo ali é o mínimo do mínimo. Professor, eu não fiz isso. Lavo as minhas mãos, não posso te ajudar. Beleza? Ô, galerinha, átomo de novo, professor, bem rapidinho, no núcleo. Eletropróton. Uou, prótons e nêutrons, gigantesco. Eletrosfera, elétrons, parabéns. Mas tá errado. É, por quê? Quais são os erros dessa estrutura? Tem 2 erros importantes na hora que eu faço isso. A órbita está estática e ela é bem vibrante, doidona, vespeiro, como um vespeiro. Aquilo é o elétron, a gente desenha assim. Outra coisa importante. Isso, o núcleo está altamente exagerado perto da eletrosfera, além do átomo como um todo está ultra exagerado, né, galera? Não se esqueçam que assim, na menor partícula de poeira que tu pode enxergar com o teu olho, tem milhares de elétrons. Só para
ter uma noção. Pega uma poeira ridícula aí da tua vida. Meu Deus, aquilo ali, milhares de átomos. Loucura, hein? Professor, uma vez uma professora de química me disse que se fosse para comparar, o núcleo seria, por exemplo, no centro do Maracanã. Sempre fiz essa comparação. Eu sempre fazia a bola de futebol é o núcleo, as escadarias do Maracanã é a eletrosfera. Só que como eu percebi que tinha muita gente usando esse exemplo, para ser original eu parei de usar. Porque tem um livro de ensino fundamental esse exemplo e aí a gente se vicia nesses exemplos. O exemplo da professora foi grandioso, é muito bom. Professor, eu nunca fui no Maracanã, então não ajuda muito também, né, cara? Porque tu tinha que ter visualizado aquela coisa absurda para sentir o que é, né? Por que a gente fala que vocês são vazios, né? É porque o átomo é oco mesmo, o átomo é oco. Prótons têm carga? Tem. Positiva. E nêutrons? Não pode cair duas vezes a mesma pegadinha, hein? Elétrons? Claro, o problema é que a química não se preocupa com o valor da carga do próton, com o valor da carga do elétron, e eu me preocupo, a física se preocupa. Então, ó, cuidado, ó, a carga de um próton, meus amigos, é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Coulomb. É a primeira vez na tua vida que tu escuta essa unidade. Quilogramas, mede o quê? Quase. Kilogramas, mede... Quase, massa. Peso é uma força, é medido em newtons. Litros, mede o quê? Litros. Volume. Metro quadrado, mede o quê? Área, né? Metros é distância, parabéns. Coulomb, nunca vi, professor, mas é natural. Um dia tem que conhecer, né? A unidade de carga elétrica que nós usamos no mundo todo é Coulomb. Professor, eu falo Coulomb. Tudo bem, cara. Coulomb. Tudo bem. Duvido. Carga do nêutron. Zero. Zero, nêutron. Tá na tua cara, nêutron. E a carga do elétron? Isso. A aula de química de antes. Hã? Ah, que interessante. Deixa eu ver se eu entendi o que tu quer dizer. O que é um corpo neutro? Parabéns, o número de prótons igual ao número de elétrons. É a explicação para a gente encostar um no outro e não dar choque. Ó. Encosta no mundo, não dá choque. Como se o mundo é elétrico? Como se o mundo é feito de carga elétrica? Como é que eu não tomo choque ao encostar no mundo elétrico? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, já que as cargas têm sinais opostos, mas o mesmo valor. Um próton com um elétron na carga total, zero. Um anula o outro. Então como é que a gente tem tempo? Pois então, cuidado, ó. Isso, cuidado, não vamos confundir a carga do próton e do elétron com a massa. A massa de um elétron, galera, só para vocês terem noção, tá? É 9,1 vezes 10 na menos 31 quilograma. É leve o bicho. É leve o bicho. Elétron. Um próton pesa 1836 vezes mais. Por isso que ao analisar a massa de um átomo, eu não ligo para os elétrons, eles são muito levinhos, eu ligo só para os prótons e nêutrons, né? Certo? Será que é correta essa afirmação? UFSC 2015, 01. Corpo neutro é aquele que não tem carga. Não. É um absurdo, né? Porque todo o corpo é feito de carga. Tu é um bicho, é um ser elétrico ambulante. Se tu está neutro, não é porque tu não tem carga, é porque as cargas positivas e negativas se igualam e se anulam. Pois não. Professor, só para entender, na nova configuração do átomo, dizem que o positivo e o negativo são relativos. Então, com relação à carga, como é que ficaria? Só para eu... É relativo. Um sujeito em laboratório, as experiências que nos permitiram achar a massa e a carga do elétron são as duas experiências famosas. A da ampola de Crookes, que virou essa lâmpada, e da gota de óleo de Millikan. Experiência da gota de óleo de Millikan. Se tu não aguentar, tu bota lá no Google, tem várias explicações legais. Ou espera até um pouco mais no final do ano. Essas duas experiências nos permitiram calcular a massa e a carga do elétron. Porém, o mais e o menos é uma criação da mente humana. É isso que é importante ficar claro, entendeu? O mais e o menos, algum dia algum cara tem que falar, não, isso aqui é menos, então aquilo ali reage diferente, eu vou chamar de mais. Isso já começou há milhares de anos atrás com as séries triboelétricas que o homem fazia. Série triboelétrica, só para tu saber o que é tu pegar vários materiais diferentes.
lã, vidro, âmbar, resina, borracha, aço. Tu esfrega um material no outro, elettrização por atrito, que eu vou ensinar na aula que vem, e vê quem atrai quem repele quem. Aí eles começaram a dar sinal positivo, negativo, para quem se atraía, para quem se repelia. E hoje culminou com isso, com o nosso elétron sendo negativo e o próton positivo. Se bem, vai que dá uma hecatombe nuclear, morre todos os cientistas do mundo. E um novo cientista começa a dizer que esse é positivo e esse é negativo. Não dá porcaria nenhuma. Os cálculos vão continuar fechando. Então, realmente, chamar de mais ou de menos é uma criação humana só porque as coisas que nós chamamos de positiva repelem uma outra. As coisas que nós chamamos de negativa repelem uma outra. Mas quando eu pego uma desse grupo com uma do outro, atrai. Certo? Foi daí que surgiu a lei de Dufay, os opostos se atraem. E aí no cálculo não mudaria nada? No cálculo não mudaria nada. Mas, ó, a gente está indo para um lado filosófico. Na prática, eletronegativo, próton positivo. O que a amiga está falando tem uma coisa mais interessante ainda. Quando eu começar a eletrodinâmica, porque esse bate-papo aqui, a matéria é chamada eletrostática. Quando eu for falar de eletrodinâmica, que eu vou falar de cargas elétricas em movimento, nós vamos perceber que os cientistas cometeram um erro nesse estudo. E começaram a desenhar a carga elétrica fluindo para o lado errado. E até hoje a gente desenha a carga elétrica fluindo para o lado errado na hora de desenhar um circuito elétrico. Mesmo no computador da NASA. Interessante, né? O sentido convencional e o sentido real. Vai chegar naquela parte linda. Legal a tua colocação. Ô galera, fala pra mim então. O que é um corpo positivamente carregado? Número de prótons maior. Que rápido, número de prótons maior. O amigo disse, muito rápido. Corpo negativamente carregado. Número de prótons menor que o número de elétrons. Ou número de elétrons maior que o número de prótons. Tranquilo. A aula de hoje só quero uma coisa. Para física C. Só quero te ensinar a calcular quantidade de carga elétrica. Eu não entendi porque você botou neutro em cima, porque se é maior ou menor, não é neutro. Não, aqui eu só botei as cargas dos prótons. Ali na segunda coluna. Neutro. O que é um corpo neutro? É o que tem o número de prótons igual ao número de elétrons, tudo bem? O que é um corpo positivamente carregado? Número de prótons maior que o número de elétrons. O que é um corpo negativamente carregado? Número de prótons menor que o número de elétrons. E façam assim, qualquer vírgula, qualquer passagem. Senhor, não entendi aquela passagem ali, por favor. Vai ser um prazer te atender sempre. Não existe pergunta boba. Bobo é o cara que sai por aquela porta sem perguntar. Os elétrons, a letra C é do Coulomb, ele também. Como é que é? É a abreviação do nome? Isso, parabéns garoto, olha que legal, é assim que se aprende. Eu coloquei Coulomb por extenso, depois eu coloquei só C. O que é esse C? Repita. Coulomb, olha que bonitinho. Coulomb é isso, quando tu não sabe a pronúncia, tu enrola. Coulomb. Entendeu? Galera que, se o cara entender, ele vai entender. Coulomb. É mais ou menos como aquela técnica, eu não sei se é com S, se é cedilha, 2 S, o cara faz tudo, né? Aí a professora, se tiver bom coração, ela vai olhar, não, tá certo. Eu fazia isso. Aí é óbvio que a professora não é idiota, né? Ela dá errado, aí depois tu não faz mais. Mas era a técnica, ao invés de ser cedilha, eu vou fazer os dois. Aí a professora, se ela for bondosa, ela vai enxergar o certo, né? Mas geralmente eu sou ferrado. Ô galerinha, olha só. Como é que eu faço para saber a quantidade de carga de um corpo? É uma conta muito boba. Basta tu saber o número de partículas que ele tem em excesso e multiplicar pela carga elementar. O que é que a gente chama de carga elementar? É a carga do próton, é a carga do elétron. Só que a gente, como elas têm o mesmo valor, tá vendo? A gente chama isso de carga elementar. Mais ou menos 1,6 vezes 10 na... Ah, tá certo, menos 19... Coulomb! Adorei, Coulomb! Isso aí. Quando eu falo isso para as pessoas... Esse aqui sempre vai ser 1,6. Mais ou menos, aí tu escolhe, né? Se for excesso de elétron, é menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Se for excesso de próton, que o bicho tiver, tu bota mais, tranquilo? É isso, garoto? E o Nzinho? Isso. O que é o Nzinho? Quero ver quem pegou. Falei uma vez só. O Nzinho é o número de partículas em excesso. Por que excesso? Alguém poderia explicar? Tá sobrando? Porque, pensa bem, se eu tenho 10 prótons e 8 elétrons, 2. 8 prótons com 8 elétrons se anulam, sobra 2 em excesso que vão definir a carga do cara. Quando eu explico isso, muita gente me olha assim, cara feia, porra, o que esse cara está falando? Eu vou fazer uma outra explicação bem boba, tu não vai acreditar. Vai
vais comprar bala na padaria. Tu enche a mão de bala, bota em cima do balcão e fala pra tia, quanto deu? Ela vai lá e te responde e tu fica feliz. Vamos bolar uma fórmula para calcular o preço das balas na padaria? O preço da bala vai ser igual. Como é que se calcula o preço das balas que tu comprou? Quantidade. Pega o número de balas que tu comprou e multiplica pelo quê? Pelo valor. Pelo valor de cada maldita bala. É uma coisa óbvia, né? 3 balas, 10 centavos, 30 centavos, né? 3 balas, 10 centavos cada bala. 30 centavos. Tudo bem pra vocês? Eu fico me perguntando, qual é a diferença entre essa fórmula e essa? Nenhuma. Por que será que o teu cérebro travou na outra e sabe dessa? Já visse um elétron? Já visse um próton? Nunca. Ou seja, o teu cérebro funciona bem para coisas que não são abstratas, palpáveis. Por isso que eu gosto de fazer essa comparação. Se o teu cérebro engoliu o preço das balas, então ele vai ter que engolir isso aqui porque é a mesma coisa. Só pelo fato de eu nunca ter visto um elétron não pode amarelar. Exemplo bobinho. Outra pergunta. Essa é talvez mais didática, eu não fiz no 3A, essa aqui, vocês vão ficar magoados. Essa eles veem aqui? É verdade, é verdade. Eu sempre dou essa dica, galera. Fiz um comentário lá que eu não fiz aqui. Claro que eu repito na aula seguinte, entendeu? Mas eu também dou a dica, ficou curioso, dá uma olhadinha. 10 centavos a bala, não era isso? É. Cheguei com o meu punhado de bala, botei lá um monte, dessa vez foi muito mais. A tia contou as balas e disse, olha, deu 38 centavos. Tá. Exatamente o que tem que falar. O quê? Pirou, tia? Certo? Certo? Por que o amigo percebeu que deu algum erro? Porque não é mais Cada uma era 10 centavos e a tia quis me cobrar 38 centavos. Pirou? Se fossem 3 balas, 30 centavos. 4 balas, 40 centavos. 38. A tia tá doida. Tá óbvio pra vocês? Vou fazer uma pergunta agora que tem a mesma relação. Um corpo pode ter qualquer carga elétrica? Não. Qual é a limitação? O máximo que ele pode. Um corpo pode ter qualquer carga elétrica? Não, por quê? Vou te perguntar de novo. Uma compra de balas dessa que eu fiz nessa padaria de 10 centavos pode dar qualquer valor? Não, Por que não? tem um Porque tem um preço que vai crescendo daquele de 10 em 10 centavos. Agora eu vou perguntar de novo. Um corpo pode ter qualquer carga elétrica? Não. Por que não? Porque a carga do corpo é progressiva em relação à carga que eu chamei de Isso, deixa eu escrever aqui que a galera tem que saber. Carga elementar. Elementar. Ou seja, um corpo pode ter 2 vezes esse valor de carga? Pode. 1000 vezes esse valor? Pode. Metade desse valor? Não. Não, porque um elétron, vou cortar o elétron ao meio. Vamos dividir o elétron, cara. Pega aqui, tua metade e minha metade. Não dá. A bala, de repente, depois pode cortar com teu amigo. Se tu quiser, né? Fudido, não tem 10 centavos. Corta. Bem? Beleza? Galera, cuidado. Volta e meia, nós vamos ter que fazer isso. Vamos trabalhar com um assunto muito viajão. Nós vamos fazer um paralelo simples do dia a dia para poder entrar na mente, entendeu? Tá, beleza, vou pensar desse jeito, eu não vou... Ou seja, te pedir para calcular a quantidade de carga elétrica, tu pode contar os números de elétrons em excesso ou prótons, fingir que é o número de balas que tu comprou na padaria, e fingir que o preço de cada bala é esse aqui, ó. Multiplica e é igual. Exemplo. Um corpo tem exemplo diferente do 3A, claro. Professor, faz um negócio sobre um exemplo. Isso que eu vou fazer. Ah, tá. É isso aí. Um exemplo. Um corpo possui 5 vezes 10 na 17 prótons em excesso. Prótons em excesso. Eu pergunto, qual é a quantidade de carga que esse corpo adquire? Fala que eu faço. Faz vezes. Que isso, quero completo. Que é igual. 5 vezes 10 na 17. vezes. Mais ou menos. Mais ou menos. Isso, como é mais, não preciso colocar. Só porque é excesso de prótons, né, galera? Se fosse elétrons, tu colocaria um menos ali na frente. Muita gente chega nessa hora e não sei fazer. Aí tu não tá com problema em física, é matemática que tem que ser revisada. Eu digo isso porque eu conheço um monte de gente que fala, eu não sei física, não sei física. Eu vejo o cara acertando a física e errando na conta final. Ou seja, tu não sabe é matemática, física tu sabe. Às vezes, entendeu? Eu te falo isso porque você tem que estar onde eu estou errando, por que eu estou errando, porque senão tu acha que tem um problema numa coisa, fica estudando a outra coisa.
Estuda física, 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 tá errando sempre na matemática. Não adianta estudar física. Para um pouquinho, estuda matemática, tá podre, resolve, vem detonar na física. Certo? 5 vezes 1.6, já multipliquei tantas vezes que eu decorei que dá 8. 10 na 17 vezes 10 na menos 19. 10 na menos? 2. Unidade de carga elétrica. Coulomb. Coulomb. É isso aí. Além de eu te perguntar qual é a quantidade de carga, que outra pergunta eu poderia fazer que tu poderia resolver com esta fórmula? Qual o número? Eu só não entendi isso. 5 vezes 10 na 17, tirou de onde? Na minha mente. Ah, aí vai dar. Mas é isso, o amigo tem razão. Eu falei, vamos pegar um exemplo bobo aqui. Aí eu joguei aquele valor do nada. Na verdade, o enunciado era assim: suponha que o corpo tem 5 vezes 10 na 17 prótons em excesso. Determine a quantidade de carga desse corpo. Esse seria o enunciado, beleza? Faça sempre assim, garoto. Qualquer vírgula, não entendeu? Honestíssima pergunta do amigo. Qual é a outra pergunta? Eu gostei, já tinha gente explicando aqui. Qual é a outra pergunta? Poderia perguntar o número de prótons em excesso da carga elétrica? Muito clara a tua colocação. Outro colega da outra turma tentou falar isso, mas não foi clara, ela foi muito clara. Eu poderia falar assim, né? Um corpo alienígena possui tanto de carga. Sabendo que a carga elementar é aquela, calcule o número de partículas. Parabéns, garoto, tá multiplicando, passa. Ficou mais difícil? Ficou um pouquinho mais perigoso. Olha que legal, olha que legal. Lá na página 65, a colega já foi e leu a tarefinha. Agilizada, parabéns, garoto, eu gosto disso. E ali está escrito assim, ó, dados, carga do elétron 1,6, página 65, exercício 11, perdão. Mas ontem dá pra fazer, dá lá. O 10 e 11, exercício 10 e exercício 11, aqui é hieroglifo, não dá pra ler. Página 65. Certo? Agora olha só, olha o que está escrito nos dados do problema 11. Carga do elétron igual 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. A colega olhou para o quadro e pensou, esse narigudo é mentiroso. Esse cara está me enrolando. E tem que duvidar de mim mesmo, eu erro todo dia, mas dessa vez eu estou certo, a apostila está errada. Taca um menos ali. Taca um menos. Ou escreva carga elementar e coloque mais ou menos, que é o mais legal, né? No vestibular tu vai ter um mais ou menos, é tu que decide se é mais ou se é menos. Mas se ele falou elétron, tem que ter um menos, né? Muito atento, hein, garoto? Qual é a questão? A 11. Página 65. Questão 11. Carga do elétron. Esqueceu do menos, coitado ali. Ô galera, olha só. Essa carga elementar, ele é delicada. Porque assim, ó, tu só vai aprender como é que o homem chegou a essa conclusão lá no final do curso de física. Pra tu ver como é difícil entender isso. Certo? Cara. Outra, tem gente que passa o ensino médio e não entendeu como é que o homem conseguiu a carga do maldito elétron. Só pensa o seguinte, ó. O elétron tem carga. A química chama de menos 1 e o próton chama de mais 1 a química, concorda comigo? Porque na química a gente só compara quantos prótons e quantos elétrons tem. A física foi um pouco além e conseguiu descobrir qual é a carga verdadeira. Mas essa carga ela surgiu de experimentos realmente complexos, Emanuel. O importante é tu saber o seguinte, ó. Se cada elétron tem uma certa carga, eu sou um átomo. Eu tenho 3 prótons e 4 elétrons. Entende? 3 prótons no núcleo e 4 elétrons. Qual é a carga desse átomo que eu sou agora? Ó, realmente não era só tu, um monte de gente está perdida. E eu fiz uma pergunta boba. Que bom. Que bom. Então vamos nos recuperar. Qual é a carga de um próton? Mais 1,6. Obrigado. Qual é a carga de um elétron? O que é um átomo neutro? É igual. Sou um átomo com 3 prótons. Vou fazer mais fácil agora. 3 prótons, núcleo. 3 elétrons, sassaricando na eletrosfera. Olha que legal. Neutro. A minha primeira pergunta era 4 prótons, 4 elétrons e 3 prótons. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19, porque foi um elétron em excesso. Coulomb, tem razão. É uma coisa tão simples que às vezes trava porque a gente acha que é complexo.
Tá beleza? Professor, se fosse 2 vezes 3 seria menos 2 vezes 1,0. Sim, seria 3 com 2 vezes. Vou traduzir fisicamente da colega. 3. Não, é 2. Agora é 3 Prótons. núcleo, e 5 elétrons. 5 elétrons. Qual é a carga desse cara? Tu vai multiplicar isso aqui por 2 e é negativo. Por que é negativo? Tá entendendo? 5 coisas negativas circulando fora, 3 positivas. Elas têm a mesma intensidade. 3 elimina 3, sobra 2. Último exemplo. Tenho 2 elétrons, é um absurdo, tá? 2 elétrons orbitando aqui e eu tenho 5 prótons aqui dentro, vamos imaginar. Um átomo é um absurdo, mas vamos lá. 3, 4, Mas, ó, não precisa nem responder o número, mas só para tu saber o raciocínio. Já que tinha 2 negativos fora e 5 positivos dentro, 2 negativo com 2 positivo elimina, sobra 3 coisas positivas. Qual é a carga de uma delas? É essa. É isso multiplicado por 3. Que daria 4,8 vezes 10 na menos 19 coulomb. Ou seja, galerinha, tá difícil para ti? Vamos enganar teu cérebro. Finge que elétron e próton não existe, o que existe é balinha. E a balinha, quanto é que custa cada balinha? 1,6 vezes 19. Vê quantas balinhas sobraram para ti. O que empatar do núcleo com a parte de fora, tu elimina. O que sobrou, tu pega o número de balinha que tu comprou, multiplica pelo preço e marca gol. Volta e meia, nós vamos ter que aplicar uma peça no nosso cérebro para ele poder engolir a matéria. Infelizmente. Mas ó, te explicar como é que os filhos da mãe acharam essa carga vai demorar bastante tempo. Tá? Vamos lá. Tá, mas como é que eu vou saber se eu uso a carga elementar negativa ou positiva? Tá. Ajudem um amigo. Como é que a gente... É uma ótima pergunta. Como é que a gente sabe se é positivo ou negativo? Só saber Se sobrar coisa positiva, tu usa o positivo. Mas, por exemplo, só deu a carga elementar. Como é que eu vou saber se você... Daí tu vai achar que tá... Vamos ver se a galera entendeu. 12 prótons, 5 elétrons. Vai ficar positivo ou negativo? 20 elétrons, 10 prótons. Pronto. Entendeu como é o raciocínio deles? Tu deu um problema sem falar sobre elétron ou próton. Só deu a carga. Mas fazer o que com o problema? Não fazer nada, ele sempre chora. Não, ele perguntou caso você... Ótimo. Você deu uma quantidade de carga elétrica e eu tenho N. E ele quer saber se o que... Isso, para saber se é próton ou elétron, depois tem calculado o número. Ótimo. Se a carga for positiva, está sobrando próton. A resposta é tantos prótons. Se a carga for negativa, está sobrando elétrons. Está em excesso de elétrons. Era essa a pergunta? Tu calculou o N, quer saber se é próton ou elétron. É isso, ótimo. Isso vai acontecer direto, tá? Vocês têm uma linguagem próxima de vocês, certo? Acontecia comigo. O cara fazia uma pergunta, o professor respondia outra coisa, eu ficava doido. O cara não perguntou isso. Aí eu preciso da tua ajuda como tradutor. Professor, eu entendi a pergunta do amigo. Muito obrigado, ajudasse muito. Ó, galera, ele tem um corpo alienígena que caiu na Terra. Os cientistas foram calcular e descobriram que era essa quantidade de carga. Próton ou elétron? Elétron, tá vendo? É automático. Um outro corpo alienígena caiu em outro lugar. Cientistas pesquisaram e mediram a quantidade de carga elétrica. Deu isso aqui. A pergunta é, esse corpo tem excesso de quê? Próton. Sacou? Era essa a pergunta? Show, garoto. Muito bom. Adoro quando eu consigo sanar uma pergunta. E outras mãozinhas levantadas, não? Agora vamos dar uma paradinha. Vamos dar uma paradinha e quero bater um papo bem rápido sobre a física aí. Certo? Aí quero ir embora buscar o Caiote, porque eu vou curtir muito com ele esse final de semana. 8 minutos, pá! Mas é sorte que é só um bate-papo mesmo, um bate-papo só para introduzir. Anotar essa tua tarefa sagrada. Já avisei, quem não fizer vai para o inferno. Simples assim.